Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco, eu sou Eliane Vieira. Esta é a série de 15 questões comentadas do Português em Foco. Esta é a questão número 3, eu espero que você esteja acompanhando os outros vídeos. Se você não está acompanhando, eu já comentei duas questões muito importantes. Você vai prestar concurso público, você precisa acompanhar esta série de 15 questões comentadas do Português em Foco. Ela é fundamental para você que quer começar a ter um resultado mais satisfatório nas suas provas de português. Você sabe muito bem que português é aquela matéria que decide, que define e que também reprova a maioria dos candidatos. Então você não pode ficar de fora, deixar sua vaga para outro candidato por causa da língua portuguesa. O Português em Foco vai te ajudar nesta missão, digamos assim. Então vamos lá. Esta série de 15 questões, como eu falei, acompanhe os vídeos anteriores e se inscreva no nosso canal para acompanhar esta série de 15 vídeos. Em cada vídeo eu vou comentar uma questão passo a passo, mostrando para você tudo o que você precisa saber para resolver aquela questão. Muitas vezes, eu preciso te dizer que muitas vezes você não necessariamente precisa de tanto conhecimento para resolver determinadas questões. Se você souber uma informação ou duas informações, ou às vezes um conceito, é muito provável que você consiga resolver alguns tipos de questões de algumas bancas de concurso. E eu vou mostrar para você algumas dicas nessa questão de 2014 do Tribunal Regional Eleitoral. Veja só, é uma questão da prova de analista judiciário da área administrativa. Veja o que a questão diz. Com referência às prescrições da norma padrão da língua portuguesa, veja, ele está falando aqui de norma culta, norma padrão da língua portuguesa, sobre a regência dos verbos e dos nomes e quanto ao uso da crase. Então aqui, o que a banca está falando? Olha, regência dos verbos e dos nomes, ok? Para a gente empregar a crase. Assinale a alternativa que reproduz o sentido da oração. Aí ele dá a oração aqui. A campanha também tem o objetivo de fortalecer a cidadania. Ora, ela fala de sentido, mas ao mesmo tempo ela fala de regras gramaticais. Então vamos analisar a alternativa A. A campanha também deseja ao fortalecimento da cidadania. Opa, preste bastante atenção ao verbo desejar. Ora, o verbo desejar no sentido de querer, deixe-me colocar aqui, igual a querer, tem uma transitividade específica. Que transitividade é essa? Ele é um verbo transitivo direto. E você já sabe que os verbos transitivos diretos não pedem preposição. Isso significa que não existe essa preposição aqui. Por quê? Verbo desejar no sentido de querer, verbo transitivo direto, o objeto tem que ser um objeto não preposicionado, ou seja, o objeto direto. Temos de tirar essa preposição para que a frase seja escrita de forma correta. A campanha também deseja o fortalecimento da cidadania. Então, essa não é a nossa opção. Ela não seguiu a norma padrão da língua portuguesa. Há um erro aqui. Veja a letra B. A campanha ainda aspira a fortalecer a cidadania com acento indicativo de crase. Vamos ao verbo aspirar. Afinal de contas, estamos falando de regência, emprego da crase, regência em relação aos verbos e aos nomes. Então, a gente precisa olhar o verbo e também é lógico que se tiver um nome em outra alternativa, a gente precisa analisar o nome também. A campanha ainda aspira a fortalecer. O verbo aspirar no sentido de desejar. Veja que a frase tem um sentido de a campanha ainda almeja fortalecer a cidadania. Então, aspirar aqui é igual a desejar ou também pretender. Isso significa que neste sentido, ou seja, com esse sentido, o verbo aspirar nada mais é do que um transitivo
indireto. Opa! Se é transitivo indireto, a gente precisa de um objeto indireto, que rege, é lógico, uma preposição. Que preposição é essa? A preposição a. Então, o verbo, guarde aí, anote aí no seu caderno, ou no seu Word, enfim, anote aí. O verbo aspirar, no sentido de desejar, pretender, é transitivo indireto e pede preposição a. E a frase, coloca aqui, ó, essa preposição a. Aspira a. Mas nós temos um outro verbo e nós temos de analisar os dois verbos. Ora, verbo fortalecer. O verbo fortalecer, quem fortalece, fortalece alguma coisa. Ora, eu tenho aqui um verbo transitivo. Deixe-me colocar aqui o verbo fortalecer. Vou colocar aqui fortalecer. É um verbo transitivo VTD, verbo transitivo direto. Isso significa que ele pede um complemento sem preposição obrigatória. E você já entendeu que este A com acento indicativo de crase aqui não é necessário. Por quê? Esse A com acento indicativo de crase, se você ainda não sabe, nada mais é do que uma preposição, um A preposição, mais um Azinho, que é o artigo feminino. Ora, se tem preposição nessa estrutura, isso significa que o termo regente pede uma preposição. Mas você já viu aqui que o verbo fortalecer é um verbo transitivo direto, ou seja, ele não pede uma preposição obrigatória. Isso significa que esta preposição está empregada de forma incorreta. Isso aí. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que riscar isso aqui, esse acento indicativo de crase, e colocar simplesmente um Azinho aqui, que é o A artigo antes do nome cidadania. A campanha ainda aspira a fortalecer a cidadania. Se você quiser comprovar, pô, Eliane, não entendi nada, basta você comprovar, sabe como? Trocando cidadania por um nome masculino. Eu posso trocar por cidadão, por exemplo. A campanha ainda aspira a fortalecer o cidadão, ok? Percebeu que não apareceu o ao cidadão? Não apareceu. Isto significa que o acento indicativo de crase está completamente errado nesta estrutura, ou seja, ele não segue a norma padrão da língua portuguesa. Verbo fortalecer, transitivo direto. O objeto direto é o termo a cidadania, um complemento, portanto, sem a preposição obrigatória. Então, letra B também está fora, não está seguindo de forma alguma as regras da norma padrão da língua portuguesa. Vamos analisar a letra C. Veja só, a campanha ainda objetiva a fortalecer a cidadania. Percebeu que aqui, ó, no verbo fortalecer já não aparece mais o acento indicativo de crase. Então, essa partezinha da questão a gente acabou de analisar na letra B, é a mesma coisa da letra C. Aqui está perfeito, verbo transitivo direto, a cidadania funciona como objeto direto. Perfeito, vamos analisar a primeira parte. O verbo objetivar, deixe-me colocar aqui, é um verbo transitivo direto. Vou colocar aqui, VTD, é um VTD. Objetivar, quem objetiva? Objetiva alguma coisa. Ora, isso significa que o complemento não deve vir preposicionado. E perceba que o complemento tem uma preposição, objetiva a fortalecer. Ora, ele vai funcionar como um complemento do verbo objetivar, só que não vai existir esta preposição aqui. Como é que fica a frase escrita de forma correta? A campanha ainda objetiva fortalecer a cidadania. Ah, Eliane, mas como você sabe que este azinho aqui é preposição e não é artigo? Eu já falei sobre isso aqui no nosso canal, mas eu vou repetir rapidinho para você. Ora, perceba que fortalecer é um verbo. E antes de verbo, nós temos preposição e não artigo. O artigo serve para determinar, especificar um nome e não um verbo, ok? Letra D. A campanha também visa ao fortalecimento da cidadania. Temos aqui o famoso verbo
visar. Exatamente ele. Visar no sentido de, deixe-me colocar aqui, igual a desejar. Pode ser almejar também. E também pode ser pretender, sem problema algum. Isso significa que o verbo visar, no sentido de desejar, almejar, pretender, é um verbo transitivo indireto. É igual a VTI, verbo transitivo indireto. E ele pede uma preposição. Que preposição é essa? Vou botar aqui igual a preposição a. Veja que aqui nós temos a preposição exigida pelo verbo visar. Isso significa que a frase está escrita segundo a norma padrão da língua portuguesa. Apareceu a preposição exigida pelo verbo visar neste sentido de desejar, almejar ou pretender. Então, a campanha visa ao fortalecimento da cidadania. Achamos a nossa resposta, a letra D. Mas eu quero comentar a letra E também, é lógico. Não poderia deixar de comentar a letra E. Veja só, vamos analisar o erro da letra E. A campanha também anseia a fortalecer a cidadania. Ora, nós já analisamos o verbo fortalecer, verbo transitivo direto, temos aqui objeto direto, essa parte aqui está perfeita, não há qualquer erro aqui. Agora nós temos o verbo ansiar. Verbo ansiar, no sentido de desejar ardentemente, é um verbo transitivo indireto. Ora, esse verbo transitivo indireto pede uma preposição? É lógico que sim, mas que preposição é essa? Perceba, verbo ansiar, no sentido de desejar ardentemente, pede a preposição por. Isso aí, e não preposição a. O problema aqui é que a banca colocou preposição a e o verbo ansiar pede preposição por. Isso significa que a frase escrita de forma correta fica: a campanha também anseia por fortalecer a cidadania. Este é o erro da letra E. Corrigimos, portanto, essa questão muito simples, muito fácil acerca de regência dos verbos e do nome e também, é lógico, o emprego do acento indicativo de crase. Essa é a terceira questão da série de 15 questões comentadas do Português em Foco. Se você quiser mais questões comentadas como essa, não deixe de acessar o nosso site www.portuguesemfoco.com. Lá existem vários cursos de questões comentadas do SESP-UNB, FCC, ESAF, NCE, enfim, tem muitas questões. São questões em vídeo com resolução passo a passo, tudo mostrando exatamente como você deve fazer na hora da sua prova, ok? Então não deixe de acessar o nosso site www.portuguesemfoco.com. Essa é a terceira questão da série de 15 questões comentadas do Português em Foco. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de acompanhar as outras questões. Se inscreva no nosso canal para receber todas as atualizações, ok? Um abraço e até a próxima!